Olá, tudo bem? Então, continuando o nosso curso, vamos falar das semelhanças entre um assistente virtual e um físico, aquele que trabalha no escritório, no local onde foi contratado. A gente sabe que atualmente o universo digital traz muitas vantagens para os empreendedores. Uma delas é a possibilidade de contratar um assistente virtual, que desempenha as mesmas tarefas de um assistente físico, porém com um custo muito menor. É importante começar dizendo que o assistente virtual é um prestador de serviços, um empreendedor, um profissional dono do seu próprio negócio, com o CNPJ, vamos ver isso mais à frente, mas só para dizer que ele é um serviço, ele presta um serviço para clientes e esses serviços podem ser pontuais ou por longos períodos. Outra coisa, uma das maiores diferenças entre o assistente virtual e o assistente convencional é que ele faz a sua própria rotina. Tem quem trabalha o dia todo, outros meio período. Então você vai fazer o seu dia de trabalho da forma que achar melhor. Ajustar seu horário às suas atividades de trabalho e demais tarefas é sem dúvida uma das grandes sacadas desta nova profissão. Ser empreendedor é também ter uma nova forma de viver as suas próprias escolhas, suas próprias atividades. Os clientes vão utilizar seu tempo no dia a dia e você também. Ou seja, você terá que se adequar às demandas do cliente, conforme ele solicita. Se você tem uma atividade pela manhã, trabalhe à tarde. Ou ao contrário, se você tem o dia todo para trabalhar nessa atividade, ok, faça isso. Embora você faça seu próprio horário de trabalho, você deve segui-lo à risca, rigorosamente. Se você vai trabalhar mais ou menos horas, vai ao seu critério, dependerá de você e de suas metas pessoais. Então, muitas vezes a contratação de um assistente virtual ou físico ou empregado fixo, para trabalhar em um escritório, gera um custo altíssimo para as empresas. Então, a redução com a contratação de um assistente virtual é significativa, porque é um grande benefício para a empresa, em relação a um assistente físico. E é sem dúvida a principal vantagem dessa modalidade de profissional, em se fazer essa opção. Os custos com o funcionário físico são muitos, como, por exemplo, os impostos, INSS, férias, e eles passam a deixar de existir a partir do momento da contratação de um assistente virtual. Além dessa redução significativa de custos, a contratação desse profissional proporciona economias, como estrutura de trabalho, já que o assistente virtual dispõe do seu próprio ambiente de trabalho. Hoje existe uma alta demanda por profissionais que não têm a necessidade ou que até mesmo não querem ter um custo de um funcionário fixo. Então, com essas facilidades da internet, toda a gestão secretarial pode ser realizada virtualmente, não sendo necessário investir em equipamentos, internet e outros acessórios que uma empresa precisaria teria que investir para disponibilizar para um assistente físico. Então, a economia realizada pode ser revertida para investir em outros setores da empresa. Para empreendedores iniciantes e pequenas empresas com um orçamento limitado, a melhor alternativa para ter alguém que ajude nas tarefas diárias administrativas é contratar um assistente virtual. Um assistente virtual cumpre as mesmas funções de um assistente físico, porém de maneira remota e 100% online. Os custos são radicalmente reduzidos e o empreendedor não precisa se preocupar com investimentos que seriam necessários para a contratação de um assistente físico. Outra vantagem da contratação de um assistente virtual é a otimização do tempo. O tempo ocioso no trabalho deixa simplesmente de existir.
um assistente físico pode ter algumas distrações durante o dia enquanto trabalha, enquanto essa possibilidade se reduz drasticamente com o assistente virtual, visto que o assistente virtual ele se dedica e se concentra nas suas atividades, pois ele as executa e é pago por hora ou por pacote de serviços, e isso é algo que veremos mais à frente. Então, a possibilidade de se perder com outras distrações é quase que nula, né? Essas distrações que tirariam o foco desse profissional é nula e ela acaba prejudicando também a empresa, né? Se a empresa não pode pagar por uma carga horária fixa, ao contratar um assistente virtual, ela define então um número X de horas que são estabelecidas e serão trabalhadas e pagas por elas, né? Então, um assistente físico, ele precisa cumprir um certo número de horas de trabalho semanais, que são estabelecidas por leis trabalhistas. A contratação de um assistente virtual é extremamente vantajosa, pois ele recebe de acordo com a sua produtividade, enquanto um assistente físico receberá sempre o mesmo valor, independente desta tão falada produtividade. Então, toda a flexibilidade é fantástica, não é mesmo? Tanto para quem trabalha como assistente virtual, como para quem contrata, essa é uma vantagem extremamente boa. Outro fator também bem importante e relevante é que o assistente virtual se sente mais motivado do que um assistente físico, pois ele sabe que terá a sua remuneração, né, de acordo com o seu trabalho. Ou seja, né, quando ele tiver uma maior quantidade de trabalho, maior será a sua remuneração e, lógico, a sua produtividade. Isso fará com que ele trabalhe com mais afinco e esteja mais motivado, sem desperdiçar tempo e, portanto, dinheiro. São muitos os benefícios em se contratar um assistente virtual, seja para grandes empresas, pequenas empresas, empresas virtuais ou empresas físicas. É também uma excelente oportunidade de trabalho para as pessoas que buscam uma nova forma de se adequar ao mercado de trabalho. Estão em busca também de uma nova profissão que lhes permita trabalhar em casa. Então, o assistente virtual, ele pode e deve ter as funções de um assistente convencional, um assistente físico. A diferença é que ele prestará esse serviço de uma forma diferente e em um local diferente de onde está o seu contratante.